Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quem tem uma Bíblia, convido a abri-la, segundo nos relatou o Evangelho, o apóstolo João. Evangelho segundo João, glória a Deus. No capítulo 5, Evangelho segundo João, capítulo 5, lemos com a ajuda de Deus, amém. A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, muito conhecida, muito lida, diversas vezes é recitada nos cultos, deste grande milagre que o Senhor fez, mais este milagre que o Senhor fez. Segundo nos relata João, o Senhor Jesus estava vindo durante a caminhada dele, chegando a Jerusalém, e passou, irmãos, por um lugar conhecido, que era este lugar do tanque de Betesda. E vejam os irmãos, que aqui não fala que todos eram curados, mas somente o primeiro que descesse as águas. Então nós temos por interpretação que aquele movimento pelo qual o Senhor Jesus passara não tinha só o primeiro que haveria de ser curado e este paralítico que há tanto tempo esperava pela libertação. Aqui não relata que o Senhor Jesus não tenha curado os outros, ou que tenha curado os outros. Aqui a atenção está somente no primeiro e naquele ao qual o Senhor teve misericórdia. E nós, irmãos, nem sempre conseguimos ser o primeiro. Nem sempre nós conseguimos ter a primazia de uma benção, de uma cura, de uma libertação, de uma exaltação.
mas nós estamos num culto de adoração ao Rei da Glória, por Jesus Cristo, a qual tem misericórdia de todos nós. E hoje, irmãos, o Senhor nos relembra esse milagre, este favor. Na sequência da leitura, veremos que os homens fariseus, os homens judeus, não louvaram ao Criador pelo milagre, mas discriminaram ao próprio curado a respeito de uma linha, uma regra, uma lei moral, que não é uma lei que esteja no Levítico, de maneira muito clara que você não possa pegar a sua cama depois de uma cura, mas era um costume. E o milagre ficou num segundo plano. E perguntando por ele o que havia acontecido, ele falou: passou aqui um homem, perguntou se eu queria ser curado e me curou. E mandou que eu pegasse a minha cama e fosse embora. Perguntaram: mas quem é esse homem? Ele falou: eu não sei. Eu não sei porque foi tão rápido. Porque às vezes a obra de Deus é tão rápida que a gente não sabe nem como que aconteceu. Ele falou: eu não sei como ele é, eu não sei o nome dele. Eu sei que ele me curou e foi embora no meio da multidão. Mas, irmãos, ainda que nós não saibamos, ainda que nós não conheçamos, o Senhor também nos conhece. Numa multidão que há no mundo, o Senhor conhece a cada um de nós, desde o ventre das nossas mães, amados irmãos. Desde que antes fôssemos gerados, o Senhor já nos conhecia, porque no ventre da nossa mãe já tinha o Espírito do Senhor sobre nós. Já tínhamos uma alma para dar conta ao nosso Deus. Então vejam os irmãos, que ainda que este homem tenha recebido a cura, ainda que este homem não tenha conhecimento de quem o tenha curado, logo a seguir, na leitura, o Senhor Jesus o reencontra. O Senhor Jesus veio ao encontro dele novamente e aconselha-o que não peques mais. Então, irmãos, você pode estar numa situação, nós podemos estar numa situação em que perdemos a primazia, perdemos a condição de ser o primeiro a entrar não no tanque de Betesda, mas entrar por um caminho de exaltação, de libertação. O Senhor nos anuncia por essa palavra. Ainda que você não seja o primeiro, mas é chegada na tua casa a misericórdia do Senhor. O que você buscou, o que você correu, o que você precisava ter um esforço e você não conseguiu, o Senhor fará na tua vida. O Senhor fará por nós, amados irmãos. E oxalá estas coisas aconteçam de maneira tão rápida que você não sabe se foi com a tua capacidade, pela tua inteligência, pela conversa que você tem, pelo pedido que você fez. Antes que sobrevenha a grandeza no teu sentimento, o Senhor te anuncia: será o Senhor em todo o tempo trabalhando ao teu favor. O Senhor te encontra antes, o Senhor te encontra na hora certa, o Senhor te lembra depois, mas que na tua vida haverá prodígios, milagres, misericórdias e as bênçãos do Senhor
sobre ti derramada, meu irmão, minha irmã. Se outros tomaram parte da tua bênção, assim como se outros tomaram parte do milagre neste dia do Senhor Jesus, não turba o teu coração. A palavra do Senhor hoje vem e fala com você, fala com a tua alma. Hoje o Senhor levanta a tua cabeça. Tomará parte desta benção, saberá que o Senhor é o teu Deus. Todos aqueles que se chegarem receberão testemunho da obra e receberão testemunho da palavra pela tua boca. Imagine os irmãos, uma prova demorada, uma prova de 38 anos, uma enfermidade, num tempo em que as pessoas viviam poucos anos, viviam 30, 40, era a idade média do homem naquela época, porque tinham muito pouca ciência na medicina para combater vírus e bactérias, que sempre foi o motor de dizimar a sociedade. E esse homem estava então, ele estava a vida inteira dele nessa situação. Ele esteve durante toda a vida dele de maneira que ele não aceitava a condição, porque ele sabia que tinha um Deus, que o anjo descia a mandado do Eterno para curar os enfermos. Que a tua prova demorada não te desanime, que a tua prova demorada não coloque você em contradição, tampouco que você aceite o estado que você se encontra. Que haja fé no teu coração, meu irmão, que haja fé no teu coração, minha amada irmã, porque o Senhor já está a caminho e te encontrará, e quando você menos espera, um milagre alcançará a tua vida. É a palavra. Aqui hoje o Senhor, neste culto, é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem milagre para o teu povo. O Senhor tem misericórdia para o povo. O Senhor tem refazer caminhos, alcançar sonhos, alcançar resultados que parece que está tão longe, parece que como você não tem a primazia, como você não é o primeiro, você não pode alcançar. O Senhor fala, você pode, você vai e vai ser melhor do que quem foi primeiro. Porque quando o próprio Cristo faz o milagre, irmãos, tem uma marca especial. Sobre a tua vida há a marca de Cristo trabalhando, há a marca do Espírito Santo trabalhando por vós. Recebamos essa palavra, tenhamos fé, tenhamos entendimento para reconhecer que tudo na nossa vida é o Senhor. Passamos por provações, passamos por dias turbulentos, mas passamos pela misericórdia, e a misericórdia nos alcança, e a misericórdia trabalhará por nós, por essa palavra. Que o Senhor nos traga, irmãos, a consciência de que não é o pastor, que não é o homem, tampouco a nossa força, não é o ancião, não é o diácono, não é o prefeito, não é o vereador, a assistência social, nem o médico. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo intercedendo e te colocando de pé. Receba essa palavra como vinda da parte do nosso Deus, confiemos nela e que em tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Em comunhão, amados irmãos, agradeçamos esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória ao Senhor, bendito é o teu nome, Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor eterno, em ato de agradecimento, para te louvar, para te glorificar e te agradecer por esse santo culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, graças te damos pelos conselhos, pela oração que tem chegado no trono da tua glória, e maiormente te somos gratos pela tua santa e bendita palavra. Entra, Senhor eterno, nas nossas vidas, toma a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, Senhor, e faça prodígios, milagres e maravilhas no nosso meio, pelo amor do teu santo nome. Nós confiamos em ti, Senhor, que não tenha em nós nenhum sentimento de sermos atrasados, de termos perdido a benção porque não conseguimos chegar em primeiro. Senhor, nós estamos diante do primeiro, nós estamos diante do único, do maioral, do Senhor dos senhores, dos Deus dos céus e na terra. Senhor, pela tua palavra, toma as nossas vidas nas tuas mãos e prospera os nossos caminhos, seja na saúde, na vida cotidiana, na vida espiritual, na multidão da tua misericórdia. Despede-nos em paz, que tenhamos dias, noites, tardes de alegria, de contentamento, de prosperidade, e entra na nossa vida, entra no nosso caminho, Senhor, e muda as coisas e faça um milagre nas nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. Queremos alcançar e confiamos em ti. Graças te damos, não que haja em nós merecimento, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.